Atenção para o top de 5 segundos. Jornal Comunhão. Plugados em Tiago. Bom dia. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao mais uma edição do nosso Jornal Comunhão. Com uma série de matérias plugados em Tiago. E agora resumo das notícias do dia. Polícia de Goiás investiga pastor que promete cura sexual. Teremos uma reportagem especial retratando vários temas do livro de Tiago. E também vamos falar sobre o terremoto da China. Teremos entrevistas ao vivo falando sobre como a língua prejudica as pessoas. Também falaremos sobre a nova congregação que resgata famílias na Espanha. Acepção de pessoas. O que poderemos fazer para resolver esse assunto? Chuvas no Rio de Janeiro. Junta de Missões Mundiais está debaixo d'água agora que eles estão conseguindo normalizar o atendimento. Reportagens quentíssimas falando sobre escândalos na igreja. O Pepe apresenta os primeiros frutos na Colômbia. E o resumo esportivo. Vamos ver o que está acontecendo no nosso campeonato nessa temporada. Pastor evangélico é acusado de abuso sexual. O fato teria ocorrido no setor noroeste de Goiânia. 6 vítimas prestaram queixa na Delegacia da Mulher de Goiânia, sendo 2 menores de idade. Segundo as vítimas, o pastor, sob o pretexto de aconselhamento sexual, utilizava técnicas de hipnotismo e se aproveitava delas. Segundo a delegada titular doutora Maria das Dores, o pastor será indiciado pelos crimes de abuso sexual, charlatanismo e fraude. Nossa reportagem procurou pelo pastor, que negou todas as acusações, informando que as alegadas vítimas estão perseguindo a sua pessoa, pelo fato de terem sido expulsas da sua igreja. E na nossa série de reportagens especiais, cristãos que dizem ter uma vida dentro da igreja, fora da igreja, foram flagrados tendo atitudes que não condizem com a vida cristã. Veremos também ações que são totalmente fora daquilo que é pregado dentro do meio cristão. Teremos alguns exemplos de situações, inclusive teremos um relato de algumas pessoas que conviveram, passaram por situações realmente desagradáveis diante desses acontecimentos. Vejam essa matéria que interessante. Iremos ver agora o nosso repórter entrevistando 2 moças no parque, 2 moças que dizem ser de uma igreja. De primeiro momento, elas vão ser entrevistadas e vão dar um ótimo relato. Vejamos a cena. Bom, gente, estamos aqui no parque da cidade, estamos fazendo uma entrevista aqui com as pessoas que, como é o relacionamento dela na igreja, estamos com 2 moças aqui. E vamos começar a entrevista com ela. E eu gostaria de saber como é o relacionamento de vocês dentro da igreja. Olha, é uma bênção, é muito bom estar lá. O pessoal é show de bola, não tem o que falar, né? Não tem do que reclamar, Nossa. O pastor é uma bênção, todas as famílias lá dentro são usadas realmente por Deus. Eu agradeço a Deus de estar naquela igreja. Mas e o Jorge que você falou? O Jorge? O Jorge é uma bênção, Nossa. Os filhos dele são docinhos. Que família abençoada. Que meninos educados. Que família abençoada. É um exemplo de família. As mulheres lá é tudo também exemplares também? Nossa, não tenho o que falar de nenhuma mulher. Com certeza, Nossa, não tem. super direitas, bem vestidas, se comportam muito bem. Como condiz na Bíblia, mulher virtuosa. Bom, estamos aqui mais um dia, uma entrevista com essas moças. Muito obrigado, gente. Tchau. Muito bonito, né? Seria muito legal se fosse verdade. Irmãs falando tão bem da igreja, tão bem dos irmãos, mas essa não foi a realidade que vimos. Momentos antes da cena ser gravada, o cameraman havia esquecido a câmera ligada. Ele se aproximou e deixou a câmera gravando toda a conversa que antecedeu a entrevista. Agora vamos ver a reportagem, ou seja, as cenas na íntegra. Vamos ver se elas têm como participar da nossa entrevista aqui, de igreja, alguma coisa assim, entendeu?
Oi. Meninos, até mais. Boa tarde, boa tarde. A gente vai participar, queria saber se tem como vocês participar com a gente de uma entrevista. A gente está querendo saber como é o relacionamento das pessoas dentro da igreja. Vocês aceitam fazer isso? Vocês frequentam alguma igreja antes de tudo? Também? Sim, frequentamos. E como que é o relacionamento de vocês lá dentro da igreja? Olha, tem pessoas e pessoas dentro da igreja, né? Aham. Porque eu nunca vi. Tem gente, sabe, eu nem te contei, sabe quem eu vi no shopping com uma saia desse tamanho? Aquela fulaninha, a Ludmilla. Uma sainha desse tamanho, um topzinho e passeando com o vizinho. E é não da tava nem igreja? com o marido. E é da igreja? É da igreja, não tava nem com o marido perto. Não, tem cada um que me aparece. E aquele outro lá, o Jorge. Se eu te contar onde vi ele, eu vi ele no bar enchendo a cara. Ótimo, ótimo. Essa tá boa, não tá? Dá pra fazer uma entrevista boa. Eu acho que vai ficar muito bacana. Não. E daí tudo que a mulher fica olhando, né? Fica olhando pro bobo, fica olhando pra tudo. E a mulher em casa lavando roupa, cuidando dos filhos. Tonta também, tonta, né? Ótimo, ótimo. É isso mesmo que a gente tava procurando. Então a gente pode fazer uma gravação aqui com vocês na entrevista? Claro. Então vamos começar então. Ixi, tava ligado. Bom, gente, estamos aqui no parque da cidade. Estamos fazendo uma entrevista aqui com as pessoas como é o relacionamento dela na igreja. Estamos com duas moças aqui e vamos começar a entrevista com ela. E eu gostaria de saber como é o relacionamento de vocês dentro da igreja. Olha, é uma bênção, é muito bom estar lá. O pessoal é show de bola, não tem o que falar, né? Vamos ver o que especialistas na área têm a dizer sobre isso agora. Bom, uma cena de hipocrisia total, né? Na igreja, duas irmãs falando mal de outros irmãos quando eles deviam ser um corpo, né? Bom, para falar dessa cena tem um versículo que eu faço questão de ler em Tiago 4:11 que diz: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Quer dizer, você julgando o seu irmão, você se põe na posição de juiz e aí, vamos dizer, na posição de Deus, né? Uma cena de hipocrisia, quando o próprio Jesus criticou os fariseus por serem hipócritas. Então, uma coisa que com certeza não condiz, é vergonhoso, com certeza. Com as recentes chuvas que caíram no Rio de Janeiro, muitos missionários da Junta de Missões Mundiais Batistas ficaram sem auxílio, porque a junta parou, foi alagada. Então tiveram problemas nos carros, nos prédios. Só depois de uma semana que o pessoal está voltando às suas atividades, porque a água está baixando seu nível, estão procurando recuperar todas as informações que tinham antes. Então, muitas pessoas estão pedindo orações para que os missionários eles tenham um apoio enquanto essa situação se resolve no Rio de Janeiro. Continuando a nossa série de reportagem, vejam essa matéria. Antes de qualquer coisa, quero que vocês vejam esse vídeo. Um homem entra para sacar o seu dinheiro dentro de uma agência bancária. Logo em seguida entra um outro homem. As câmeras internas registraram a ação. Após o homem ter sacado o seu dinheiro quando estava se retirando, deixou cair uma nota de dinheiro. O homem que estava atrás, que segurava também uma Bíblia na mão, pegou a nota. Reparem que o homem, após pegar o dinheiro, ele ainda guarda na Bíblia para sair. Vamos ver agora o que especialistas têm a dizer sobre o assunto. Bom, é muito triste a gente ver, né, que ainda existem pessoas que, quando elas deveriam dar o exemplo, elas são aquelas que ignoram a lei e ainda os ensinamentos bíblicos, né? Tiago, ele é muito claro quando ele fala que a cobiça, né, quando ela atrai o homem, ela gera o pecado, e o pecado, quando ele é consumado, ele gera a morte. Esse homem que nós acabamos de ver nas imagens, talvez ele não pague na lei, né, pelo seu furto, pelo roubo, mas com certeza o pecado dele vai gerar morte eterna na justiça do Senhor.
PEP apresenta frutos na Colômbia. O nome vem da contração do Programa de Educação Pré-Escolar. As missionárias brasileiras Ana Lloyd e Carmen Lígia, de Missões Mundiais, em Medellín, na Colômbia, contaram muitas bênçãos no segundo encontro nacional dos educadores do PEP. Os dados revelam ainda que 55 familiares dos chamados Pepitos, como são conhecidos os alunos do PEP, entregaram suas vidas à soberania do Senhor Jesus. Para as missionárias, os frutos colhidos na Colômbia e em outros campos é a confirmação do Espírito Santo de que algo está acontecendo na vida daqueles que permitem a ação do Senhor Jesus em suas vidas. Continuando na nossa série de reportagens, vemos a cada dia guerras, situações de guerras, brigas de torcidas, e nós teremos agora alguns comentários diretos da nossa especialista aqui, que vai estar falando sobre o assunto, relatando algumas coisas de acordo com a Bíblia. Bom, a guerra que está acontecendo no Rio de Janeiro, que a gente já tem visto há muito tempo no noticiário, que é triste de ver crianças, adolescentes, já desde pequenos, envolvidos nesse tipo de guerra, o que é muito triste. E lá em Tiago ele diz, né, que as guerras, né, elas procedem dos prazeres que militam na carne, por isso as pessoas cobiçam. E por causa da cobiça elas matam, elas invejam, elas lutam. E Tiago fala, né, que as guerras elas procedem dos prazeres que militam na nossa carne. Esses prazeres, né, prazeres carnais, e por isso as pessoas matam, as pessoas invejam, a cobiça, né, que faz o homem ir atrás das coisas que elas não têm, e aí gera morte, gera guerra, e uma situação dessa que a gente está vendo, e porque lá no começo a gente não aprendeu como pedir para Deus, né, como chegar para o Senhor e diante dele colocar as nossas súplicas, e Tiago fala, né, nada tendes porque não pedis. Nova congregação resgata famílias na Espanha. Apesar de ser um país de tradição cristã, a Espanha vem adotando medidas desagradáveis aos olhos de Deus. Entrou em vigor a lei de aborto naquele país, autorizando a mãe matar o feto até a 14ª semana de gestação, e que meninas maiores de 16 anos não precisam de autorização dos pais para abortar. É dentro desse contexto que o pastor Gelson e Cláudia Nogueira, missionários de Missões Mundiais em Barcelona, desenvolvem estratégias para salvar vidas, resgatando-as para o Senhor Jesus. Para atender às necessidades em seu campo, os missionários clamam pela chegada de novos obreiros, com o desejo de busca pela excelência na obra do Senhor. Eu fui convidado para visitar uma igreja. No momento da entrevista, eu disse que gostaria de fazer uma reportagem complexa sobre como são os hábitos dos irmãos dentro da igreja. Após passado o convite e a recepção calorosa que o pastor prometeu, assim como outros membros, resolvemos enviar um repórter disfarçado para ver se ele realmente teria o atendimento, a recepção que prometeram para mim. Vamos ver agora o que aconteceu com o nosso repórter Bob Smarley, que estava chegando lá para ser filmada. Reportagem investigativa e vamos ver como seria a minha situação entrando numa igreja vestido. Olha só como é que eu estou vestido. Então, vamos ver o que acontece.
Bom, gente, eu não sei o que eu posso falar. A única coisa que eu poderia achar que eles fizessem era apenas me deixar entrar. Mas me espantar, fazer aquilo ali, me espantar em nome de Jesus. Olha a minha situação. Sério, eu tô bobo, gente, eu tô bobo. Bom, quanto a essa reportagem, não existe nem o que falar, né? De repente, uma pessoa que necessita do amor de Deus, aonde ela podia encontrar, ela é enxotada dessa maneira, quando o próprio Jesus nunca fez acepção de pessoas. E na epístola de Tiago, ele também cita quanto a isso, quando ele fala, né, do homem de anéis de dedo e o homem que é pobre, né? Ele usa até a palavra juízes tomados de perversos pensamentos. Então, com certeza, essa igreja não está nos padrões do Senhor por tratar um homem, né, uma criatura de Deus dessa forma. E agora falando de esportes. Falando de esportes, nós teremos os gols da rodada. Isso, vamos ver tudo o que aconteceu agora no campeonato nesta última semana. Tivemos times que golearam, alguns subiram na tabela, outros desceram na classificação. E foi surpreendente, hein? Temos aí a situação aí do Águia. O Águia de São José fez um ótimo jogo na última partida. Tivemos o Corinthians sendo goleado pelo São José. O São José teve uma excelente partida contra o Corinthians. Podemos ver como os jogadores do Águia correram bem e conseguiram marcar 3 gols. Resultado, São José 3, Corinthians 0. E destacamos que pela Copa Nova Vida, o time Comunhão, infelizmente no último jogo não teve um bom resultado. Bem, podemos destacar que o CV, o time Cristãos Verdadeiros, surpreendeu no campeonato. Mas o que tudo indica, o time Comunhão vai fazer uma reviravolta nesta última fase, que é a etapa final do campeonato. É o que os torcedores estão aguardando, hein? Estão esperando realmente uma reação do time Comunhão, viu, depois da última partida. Bem, a torcida está eufórica e garante que vai lotar o estádio neste final de semana para ver o seu time ressurgir, assim como uma fênix das cinzas, de modo a queimar de vez com as esperanças do CV. E o time Comunhão veio realmente fazendo uma excelente partida no campeonato, realizando uma excelente campanha. Podemos ver como ele ganhou facilmente alguns jogos. Realmente jogaram de forma muito hábil, desafiando os oponentes e mostrando uma excelente habilidade nas jogadas. Infelizmente, na última partida, o time Comunhão não teve êxito em vencer o time Cristãos Verdadeiros. Apesar da excelente jogada e apesar do ataque forte, o time Cristão Verdadeiro realmente teve uma defesa muito forte, uma defesa muito séria, que impediu que o time Cristãos Verdadeiros tivesse sucesso nos ataques. Samuel, por favor, você poderia falar com a gente? E aí, como é que foi o jogo? O jogo foi bastante difícil. A gente correu bastante. O pessoal fez uma marcação cerrada lá atrás, jogo de retranca. A gente veio preparado para estar sempre no ataque. Mas não deu, né? Não deu. O esquema de jogo deles foi muito bem. A gente vinha aí na tabela do campeonato sempre pontuando, sempre à frente. Mas com essa última rodada aí, o CV, né, que é o Cristãos Verdadeiros, conseguiu bloquear nossa jogada. Mas você acha que isso não desmotivou o grupo? Não, de forma alguma. Isso aí dá mais ânimo pra gente, né, tá vendo nossos erros, as nossas dificuldades. E pra próxima semana, com certeza a gente vai mudar a estratégia de jogo. Vamos seguir aí o que é que o professor vai estar falando essa semana. Vamos estar treinando bastante, fazendo os treinos de resistência, cruzamento de bola, cabeceada, fazendo isso tudo aí de modo a
Tá no final, que é a rodada decisiva agora que vai definir o campeonato. A gente tá pontuando e, se Deus quiser, vamos fazer uma goleada em cima deles. Porque as dificuldades, assim, quando aparecem pra gente, não tem essa não. A gente cai pra cima, cai pra dentro e vamos pra definir partida, golear. Fazer um negócio bonito mesmo. Eu espero que vocês consigam obter novos resultados e que esses resultados sejam positivos. Ok, muito obrigado, muito obrigado. E agora, voltamos para a nossa redação, Elizabeth Garcia, direto do estádio. Encerrando a nossa série de reportagens especiais, vejam este caso. Um caso muito interessante, muito triste também, que chocou várias pessoas em São José dos Campos. Vamos ver o vídeo, vocês vão ver um casal que está saindo alegremente da igreja. Vamos ver o vídeo. Nossa, o culto estava uma bênção hoje, né? Tava muito bom mesmo. Hoje tava legal. Só podia ter tocado um pouquinho melhor. Como assim tocado melhor? Não entendi. Você sei lá. que não conseguiu cantar direito, desafinou lá um monte. Nossa, eu só tô te falando que tu podia ter tocado um pouquinho melhor, já vem agredindo. Tocado melhor o quê, rapaz? Eu fico ensaiando direto, você nem isso faz. Poxa, aí depois vai cantar lá, desafina todos os negócios. Tu tem uma bateria montada na sala, isso é ensaiar? O que eu posso fazer se eu tenho uma bateria montada na sala, Aquele rapaz? troço só pegando pó. Pegando pó? Mas você tem que limpar mesmo, você tem que limpar mesmo. O que você tá fazendo que não limpa a bateria? Não sou sua empregada? Não quero saber. Limpe a bateria e cante. Cante um pouco melhor. Não fique me criticando assim, não. Tu que não sabe tocar, fica aquelas baquetinhas assim. Ó, eu acho melhor a gente parar por aqui, porque senão eu vou lhe dar um safanão já, viu? Eu não tô aqui lhe dar um safanão, não. Parar o quê? Duvido bater então, vamos encerrar a conversa por aqui. Vamos encerrar a conversa por aqui. Você é bem macho. Vamos encerrar a conversa por aqui, eu tô avisando. Cala a boca. Não levanta a voz comigo. Palhaço. Palhaço o quê? Você tá maluca, é? Você tá maluca? Olha como você fala comigo, rapaz. Olha como você fala comigo, me respeita. Me respeita. Só grita, cala a boca, cala a boca. Rapaz, me respeite. É melhor você me respeitar, porque senão o negócio vai esquentar pro Pra teu lado. esquentar o quê? Só ameaça? Não é homem pra cumprir. Que não é homem pra cumprir o quê, rapaz? Você tome cuidado, eu vou começar a lhe machucar, rapaz. Eu tô avisando. Ai, eu vou na delegacia da mulher. O cara tá maluco, o cara tá maluco me fechando agora também, é louco, ué? Tá maluco, rapaz? Tá maluco? Você não sabe dirigir não, rapaz? Tu me vergonha pra cá, maluco? Eu vou lhe bater, rapaz, você não sabe dirigir. Tá causando... Tá maluco? Tá maluco? Para, escandaloso. Você não é maluco? Vou puxar minha arma aqui, eu acabo com ele já. Os dois haviam saído da igreja e durante uma briga, no trajeto para casa, o jovem se envolveu em um grave acidente. Veremos mais cenas adiante. Em estado de choque, o motorista não tirava os olhos do caminhão. Ele conseguiu sair da cabine antes do fogo começar. Deu tempo de pisar no freio só. Não teve como desviar e já desgovernou o caminhão, né? Porque ele entrou de baixo. O impacto foi tão forte que ficou difícil saber qual era o modelo do carro. Dificuldade também para identificar os números da placa. Bom, para sintonizar, esse é um casal, né, um casal ativo na igreja, que trabalha no Ministério de Música, que está lá para abençoar as pessoas e de repente são protagonistas de uma situação dessa, onde eles não refrearam a sua língua, causando, né, mais uma vez uma guerra, e também a ira, né, que eles não conseguiram controlar, e com um final trágico, né, que teve essa família
infelizmente, por causa do pecado que Tiago já tinha alertado, né, na sua epístola, quando ele diz, né, se alguém supõe ser religioso, deixando de resfriar a língua antes, enganando o próprio coração, sua religião é vã. Então, do que adiantou o casal tá lá na frente, tá louvando, adorando, se fora da igreja eles não eram nada daquilo, causaram, né, dor a ambas as famílias, por causa do pecado, encontraram a morte, né? Bom, esse foi mais um Jornal Comunhão, espero que você tenha gostado, tenha tirado um bom proveito dele. Bom dia, Willy, bom dia, Camundongo, bom dia a você, que Deus abençoe e até a próxima.